A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá pessoal, estamos começando mais um IBFcast. Eu estou aqui acompanhada do Alessandro Coutinho, líder do CQC de Empreendedorismo e Gestão, do qual eu faço parte também. Estamos acompanhados hoje da doutora Karenina, nossa convidada. Nós vamos falar um pouquinho sobre dopamina no empreendedorismo. Doutora Karenina, se você puder se apresentar, por favor. Sim. Eu sou Karenina Ximenes, eu sou médica, né? Tenho 20 anos de formado, fiz agora no meio do ano. E eu sou neurologista infantil. Por coisas da vida, né, acabou que eu fui me fechando muito para trabalhar de maneira interdisciplinar, né? Então eu trabalho com profissionais de outras, né, disciplinas que não só médicos, né, psicólogas, fonoaudiólogas, e a gente trabalha muito as crianças, né, com neurodiversidades, com transtornos de neurodesenvolvimento, autismo, TDAH e outras coisas. O meu mestrado, inclusive, foi sobre isso, né? Foi sobre a proteção a essas crianças, que passa muito sobre o cuidado com as famílias dessas crianças. Então, acaba que o tema foi sobre proteger as crianças, mas, na verdade, virou mais um abraçar as famílias, né? E eu tenho também a pós-graduação em neuropsicologia, que também é uma área que eu acho que é bem uma interface do que eu faço no meu dia a dia e ajudou bastante. Então, essas são as minhas maiores paixões mesmo, que eu faço no meu dia a dia. E tem total correlação, né? Porque quando você está cuidando da criança, você está cuidando dos profissionais do futuro. Exatamente. Né? E não ter um olhar mais especial nesse momento, ainda mais para os neurodivergentes, né, doutora? Sim. Deve ter implicações sérias no futuro. Sim. Né? Eu converso muito com as mães, assim, e eu tenho 2 filhos com TDAH, né? Meus 2 gêmeos, a minha mais velha não tem nenhum, né, diagnóstico nem nada, mas os meus 2 gêmeos têm TDAH e eu converso com as mães, né? Eles fazem terapia e eu cuido deles pensando no adulto que eles serão, né? E não só cidadão, como pai, como, né, marido e como, né, como um profissional, né? Ele precisa ser um bom profissional, ele precisa ser uma pessoa que toma boas decisões, que sabe trabalhar em equipe, que não é impulsivo. Então, hoje eu estou tentando, né, cuidar dessa impulsividade, dessas coisas todas, pensando que no futuro eles vão colher bons frutos, de ser adultos, assim, equilibrados, né, e ter uma vida plena, né, ter uma vida feliz. Tem uma frase que é muito legal e que eu, inclusive, eu passei a usá-la como premissa depois que eu descobri o diagnóstico de autismo do meu filho. Infância é chão que a gente pisa a vida inteira. Então, a partir do momento que você concede àquela criança o direito de ser educada e de se desenvolver respeitando as condições dela, inclusive neurológicas, você está viabilizando que aquela criança seja um adulto de sucesso em todas as áreas. Né? Isso é extremamente importante. Sim. Eu selecionei alguns dados que têm relação com essa questão da neurodiversidade. 2 dados que eu acho muito importantes que a gente traga aqui para o debate. Foi feita uma pesquisa pela Universidade Coru, em parceria com a ONG Tismo. Eles entrevistaram 12 mil pessoas. Essas 12 mil pessoas que foram entrevistadas em ambiente corporativo, elas relataram que 86,4% delas nunca receberam nenhum tipo de treinamento, orientação, informação nenhuma sobre como lidar com uma pessoa neurodivergente. Então, a gente enxerga hoje uma realidade em que um ambiente corporativo não está preparado para lidar com o privilégio de você ter um cérebro neurodiverso colaborando para a riqueza da construção de um projeto, para a evolução das empresas em geral. Sim. A diversidade, né? Totalmente das empresas. E outro dado muito relevante também, eu extraí do LinkedIn, um artigo que foi escrito pela Sarah Fern. Ela fala que 80% das pessoas autistas com ensino superior hoje, 2024, estão fora do mercado de trabalho, por vários motivos, inclusive por falta de políticas das empresas para receber essas pessoas. Sim. Aí o que acontece? Essa galera vai para o empreendedorismo, que é muito bom em alguns aspectos, e não tão bom quando você pensa
que as empresas estão perdendo a oportunidade de pessoas capacitadas, exatamente, né? Exatamente. E justamente com a visão de futuro, né? Você tem que saber onde é que você encaixa essas pessoas. Não vai ser no grupo clássico de tocar um negócio. É no grupo do futuro. São pessoas que vão pensar o futuro das empresas, o futuro da gestão. Isso acaba tendo uma perda, né, de diversidade. Sim, e vai ter um impacto lá na frente, né? Lá a na gente frente. vai colher, né? Isso. Aí, doutora, que você fala pra gente, para as pessoas que estão ouvindo e que não conhecem o termo, explica pra gente o que é dopamina, por favor. Dopamina é um neurotransmissor. Então, o que é um neurotransmissor? É uma substância que é usada pelo neurônio para poder transmitir a mensagem entre um neurônio e outro. Né? Ela é do grupo das catecolaminas, tipo noradrenalina, adrenalina, todas essas têm essa função quando elas estão sendo usadas na comunicação entre os neurônios. A dopamina, eu tenho várias regiões do cérebro. Existem várias redes neuronais dopaminérgicas que são muito importantes na regulação de várias coisas do nosso corpo. Por exemplo, a gente tem uma rede dopaminérgica que está relacionada com o controle dos nossos movimentos e aprendizagem motora, que é a que é acometida na doença de Parkinson. Provavelmente todo mundo já ouviu falar, né? E a doença de Parkinson, quando a gente tem morte de neurônios dopaminérgicos numa região específica do cérebro, e aí os movimentos ficam travados, ficam difíceis de acontecer. E existem outras redes dopaminérgicas, inclusive a rede relacionada à recompensa, e aí é onde entra o nosso gancho aqui em relação ao empreendedorismo. E aí, o que você acha da relação da dopamina e o empreendedorismo? O que ela impulsiona o empreendedor? Então, eu acho que aí está nessas redes aí. Essa rede chama uma rede mesolímbica, é quando eu tenho uma região do cérebro que produz dopamina, que ativa outras áreas do cérebro que estão relacionadas a esse sistema que a gente chama o sistema de recompensa, né? A gente achava até bem pouco tempo atrás, até os livros clássicos falam isso, que esse sistema de recompensa é um sistema de prazer imediato. Então, eu comi um bolo, agora que delícia, dopamina, maravilha, eu comi o bolo. Mas, mais atualmente, a gente vê nas pesquisas que a dopamina não é tão relacionada a esse prazer imediato, mas ela me dá o prazer de estar buscando uma recompensa futura. Então, ela te dá o drive, ela te dá motivação, ela te mantém motivado para fazer as coisas. Então, dentro do empreendedorismo, é importante isso, né? Porque o empreendedorismo não é uma coisa que eu vou conseguir, né? Eu comecei a fazer hoje e amanhã eu estou colhendo frutos. Não é, eu sempre falo, né? Assim, não é uma coisa, não é uma corrida, o Usain Bolt, né? Não é 100 metros. É uma maratona. Eu preciso ir plantando, organizando para colher resultados futuros. E uma maratona, né? Completamente instável. Exatamente, né? Incerta. E eu preciso me manter motivado, focado. E aí a dopamina vai agir nisso daí. A dopamina, ela é capaz de dar essa motivação e esse drive para que eu consiga, dentro das incertezas, dentro das coisas imprevistas, e eu consiga ter essa motivação para continuar fazendo, para continuar, né, inovando, pensando diferente. Então, ela é um grande drive, assim, é bastante importante para essas pessoas. Até um dos estudos que a gente leu sobre isso fala que boa parte dos empreendedores, né, um percentual alto, tem uma dopamina lá em cima. Né? Eles conseguem manter esse nível de dopamina mais elevado e, com isso, conseguem realizar mais, fazer mais, ser mais motivados. Existe algum tipo de processamento, interação diferente da pessoa neurodivergente com a dopamina? Aí depende muito de qual é o transtorno, né? No caso do TDAH, principalmente, que eu acho que é o que a gente pensa logo, né? Dopamina, a minha mente vai logo no TDAH. Eles têm uma diminuição da dopamina em relação à região do lobo frontal, que é onde tem onde é um dos alvos dessa circuitaria aí mesolímbica. Então, até a medicação que a gente usa para o tratamento do TDAH, ela aumenta os níveis de dopamina e faz com que essa pessoa consiga estar mais focada, tenha mais drive, não se perca, não fique tão dispersa, não fique tão, né? Ela consiga focar naquilo que ela está fazendo, naqueles objetivos e não saia parando, né? A gente tem muito no TDAH, né? Quando não teve nenhum tratamento, não tem nenhum acompanhamento, não,
a pessoa acaba parando as coisas, né? Começou uma faculdade, aí parou. Teve um pouquinho daquela dopamina, mas não conseguiu manter, não conseguiu segurar a motivação, não conseguiu segurar o foco naquilo que ele precisa fazer. Então, acaba com o tratamento, a gente consegue que a pessoa tenha, né, uma evolução melhor, né? E acaba, doutora, porque os dados mostram que mais de 90% dos grandes empresários hoje, até em Big Techs, ele tem algum tipo de transtorno. Sim. Né? E empreendedor, ele gosta de risco. Sim. Muitos correm o risco o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, esses riscos têm riscos. Exatamente. Né? Tem vantagens, mas também que ele nunca vai sempre correr atrás, desistir, mas também tem riscos, né? Sim. E como é que a senhora vê em termos dessa questão do risco? Aqueles empreendedores estão sempre se jogando ali, porque eu acho que a dopamina faz também ele começar a ver coisas, né? Muitos dizem que veem coisas que ninguém vê. E ali pode ser também algo que se vê errado e pode se afundar em dívidas e quebrar a sua empresa. Exatamente. Existem riscos até do excesso de dopamina, né? Que a gente fala que é uma impulsividade. O que é impulsividade? É fazer sem pensar, né? Sem considerar os riscos e sem considerar, né, quais são as consequências daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu só vou agir dessa forma, né, acaba que esse é um grande risco. Eu vou acabar tomando uma decisão e que vai me pegar, que vai me fazer tropeçar. Agora, quando você consegue manter os seus níveis de dopamina adequados, não excessivos, adequados, aí sim você consegue. Eu tive, né, um imprevisto, eu tive uma situação ruim, eu consigo, né, me manter motivado e falar, não, vamos pensar numa solução. Somos criativos, né? Somos super criativos. Então vamos pensar numa coisa diferente, vamos pensar numa solução diferente. Então, acaba que é um aliado. Tem que ter o cuidado para que você não tenha uma dopamina em excesso e eu passe a buscar recompensa e comece a tomar decisões ruins ou me distraia do meu alvo, né, que é a longo prazo, e aí eu estou me distraindo, eu estou indo atrás de recompensas mais imediatas e aí acabo perdendo o rumo e aí eu vou ter resultados ruins, que é o que você está falando. Uma outra curiosidade. Isso também está diretamente relacionado com finanças pessoais, né? Sim, isso é muito, muito relacionado. É gastar, sem planejar, sem você pensar. Né? Essa impulsividade é muito perigosa, né? É muito perigosa. Por um lado, ela é boa porque você faz, mas por outro lado, ela é perigosa porque você pode fazer coisas. Se você pensasse um pouquinho mais, se você analisasse um pouquinho mais, talvez você não tomaria aquela decisão. Eu acho que é muito importante essa questão do perfil comportamental das pessoas, né? Você fazer combinação do perfil. Enquanto você tem ali um neurodivergente, um empreendedor que vai para frente, quer fazer, mas você deixa a planilha, as contas, por causa de mais focado e que segura e que vai puxar, volta para cá. A empresa, podemos crescer, mas nesse momento não dá para fazer isso, né? Então, eu acho que é uma solução você também para o empreendedor, ele ter a equipe aliados, dele, né? Aliados, né? Não andar sozinho, eu acho que o risco aumenta muito, né? Quando você falou desses grandes empreendedores geniais, na minha mente eu vi assim, eles são quem vai puxando o carro, mas eu preciso ter uma equipe que vá ajudar, orientar e puxar e falar, vamos pensar aqui, vamos pensar ali. Então, acho que essa coisa da equipe, eu vejo isso até lá na clínica, né? Eu sou essa pessoa que senta, pensa, pondera, vai. Eu já tenho uma das minhas sócias que é aquela pessoa que faz e faz, apaixonada. E eu falo para ela, eu sempre falo para ela, você é a minha força motriz. Você me faz com que eu me mexa, com que eu faça as coisas. E ela fala, você é meu equilíbrio, né? Você me faz pensar e equilibrar. Eu acho que precisa ter essa parceria, né? Precisa ter isso. Eu acho que essa combinação, como se fosse de uma roda de bicicleta, né? Que é justamente você tem a liderança na roda da frente e a tração é a gestão na roda de trás. Sim. Então não adianta você ter uma ótima direção se você não consegue pedalar. Também não adianta você pedalar muito bem se você é ruim no guidão ali, não consegue segurar, né? Sim. Então eu acho que o empreendedor é isso, ele não é tudo, né? Eu sei que as duas coisas têm que andar juntas, mas eu penso muito nessa questão do empreendedorismo, essa resposta à dopamina, fazer essa combinação de perfil muito importante. Essa linha de raciocínio, ela cabe para qualquer contexto que as pessoas elas precisem combinadas conquistar alguma coisa. No relacionamento, no ambiente corporativo, tá empreendendo junto. Em casa. Meu marido é TDAH. Então, meu marido tem essa questão da
das ideias e ele enxerga possibilidades em contextos assim que eu fico, meu Deus, como ele enxergou aquilo. Mas eu sou a pessoa que planeja, eu sou a pessoa estrategista. Então, a gente consegue encontrar um equilíbrio justamente Isso porque ele vai para lugares, ele tem ideias, ele raciocina de uma forma e que eu acho extremamente belo, porque é muita criatividade e eu, às vezes, tenho até dificuldade de alcançar tanta criatividade assim, mas é uma criatividade que, se não tiver alguém para dar a estratégia da forma, ó, a gente coloca aqui, coloca ali, a gente contrata isso, tira aquilo, acaba que a criatividade ela não forma nada se ela não tiver um planejador para que juntos eles cheguem a algum lugar. Sim. Agora, as empresas, a gente, assim, eu sinto, muitas não estão preparadas para isso, como você disse, né? E isso pode ser um desastre na organização, a perda de talento, né? A fuga que vai ter, que você não consegue reter uma pessoa que pensa fora da caixa. E às vezes a pessoa que está enxergando você há 10 anos no futuro, mas ali você está retido no momento você atual. Você quer que ela né? fique naquele quadradinho que você imaginou que Então, eu acho que o papel hoje do RH é muito importante, né? Sim. Como e ele tem que ter, assim, informação, né? Eu acho que o que está faltando hoje em dia em relação à questão de neurodiversidade e tudo é informação para as pessoas. Informação. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo que essa pessoa pode me dar esse mundo de possibilidades, eu vou dar valor a ela, eu vou aprender, eu não vou ficar, nossa, vai me trazer problema, vai me fazer isso, né? Eu vou enxergar aquele potencial todo e eu acho que a gente só consegue isso se a gente ler sobre, estudar sobre, né? Eu acho que o conhecimento ninguém tira, né? Não, então eu sempre falo, patrimônio que a gente quando tem. as mães falam, sofreu bullying, sofreu discriminação na escola, sofreu tudo, eu falei, o que eu posso dar para te ajudar? Eu vou lá na escola, dar uma palestra, eu vou explicar, eu vou tirar dúvidas. Eu acho que o conhecimento ninguém tira, né? O que eu posso fazer para combater essas coisas que estão acontecendo? É difundir, é o que a gente está fazendo aqui, é difundir conhecimento sobre a neurodiversidade, sobre as pessoas, né? As características diferentes das pessoas, porque aí esse RH vai ser uma pessoa, poxa, eu conheço o potencial que essa pessoa pode me dar. Eu vou valorizar esse tipo de profissional. E, obviamente, vou colocar ele pareado com outra pessoa que pode tirar o melhor potencial dele. É essa inteligência que precisa acontecer, né? É permitir erro, né? As empresas querem tudo, não quer arriscar. E aí vem aquele conceito do intraempreendedorismo. Nada mais é o quê? Alguém que empreende dentro da sua própria empresa. Mas você tem que ter uma mentalidade completamente diferente. Eu acho que é aí que o neurodiverso ajuda muito, né? Imagina, ele tem condição para ele poder testar suas hipóteses, para ele poder validar, criar novos modelos de negócio e, ao mesmo tempo, ele pode errar. Mas o erro não é uma visão de erro como penalização, mas de um erro como aprendizado. Um aprendizado para a empresa, para ela delinear e seguir a sua rota. Então, o intraempreendedorismo é algo que é fenomenal, que a gente precisa cada vez mais de colocar dentro das corporações. E que não é fomentado pelas empresas. Não é fomentado. Não é fomentado. E, fazendo um adendo à questão dos RHs, eu acho que é um papel importantíssimo viabilizar que as pessoas neurodivergentes acessem as empresas, mas se não existe um trabalho com as lideranças, no mesmo pé que essa pessoa entra, essa pessoa sai. Porque no dia a dia, quem interage com a pessoa, a neurodivergente e a neurotípica, e consegue perceber, essa pessoa entrou nessa empresa para essa vaga e para atender essas demandas. Mas eu estou percebendo que essa pessoa tem qualidades que se encaixam num outro contexto da empresa. Isso aí. Não é a minha área, não é a minha diretoria, não é a minha alçada. Enxergue o quanto que essa pessoa ela vai agregar para a empresa como um todo. Mas a maioria dos chefes, dos gerentes, dos líderes, que cada um merece um título, né? Muitos deles não estão preparados para entender que é importantíssimo você aproveitar os talentos daquela pessoa para a empresa, não apenas para o setor onde ela está inserida. Seria o que você está dizendo, você colocar a pessoa no local certo onde ela vai render. Exatamente. Você imagina você pegar um neurodivergente e colocar ele para ficar trabalhando no Power BI, no Excel, o tempo todo travado, mexendo um número. A probabilidade dele não render é muito grande.
que dopamina que ele vai produzir atrás de uma planilha. A não ser que o hiperfoco dele seja isso, né? A não ser que esses dados seja a grande curiosidade dele para aí poder é que mudar. ele ama Agora, fazer. se é operacional, eu só tenho que fazer A para B, isso é muito difícil. E talvez ali você está perdendo um talento. Sim. Ele não vai render expectativa. Aí é a pessoa que sai da empresa, é o sócio que ele desfaz a sociedade com o empreendedor. Ah, porque não combina, não produz. E não é que não combina, não produz. É porque aquela pessoa ela precisa de um determinado modelo processual que vai combinar com o jeito que o cérebro dela funciona. Por exemplo, um TDAH que tem disfunção executiva, ele vai ter um problema gigantesco para planejar, para organizar. As coisas, então, se ele né? não tiver uma pessoa com ele que é muito boa nisso, ele não vai performar bem. Então, se ele não performar bem, ele que sai como se ele não estivesse fazendo Perfeito. as entregas, mas ele não estava acompanhado de alguém na equipe que ia extrair o melhor dele. Na verdade, você está exigindo dele coisas que ele não tem, Não né? consegue Ele não fazer. consegue. Planejamento, organização, tudo. Mas, e também não está tirando dele o melhor que ele tem, né? Aí, se a gente está num contexto em que as potências da pessoa não estão sendo exploradas, a gente deve entender que aquela pessoa não é capaz de entregar alguma coisa? Eu discordo dessa análise. Eu acho que o contexto ele tem que ser repensado antes da gente entender se a pessoa cabe ou não cabe na função A ou B, se ela pode executar a coisa 2 ou 3. Então, acho que falta muito conhecimento sobre esse termo, tem um mundo a ser explorado, como vocês dois colocaram muito bem, e eu considero isso um conceito evolutivo, porque se você... Infelizmente, eu não encontrei nas pesquisas que eu fiz dados produzidos pelas instituições brasileiras. Eu só encontrei dados pelo CDC, né? E você pensa que em 2004, a cada 166 nascimentos, nascia uma criança autista. Ano passado, o CDC registrou que a cada 36 nascimentos nasce uma criança autista. E os dados sobre TDAH existem, sim, registros de instituições brasileiras. Existem 2 milhões de pessoas diagnosticadas com TDAH no Brasil. E já com diagnóstico, fora mais um fora monte as que não tem diagnóstico. Diagnóstico então, e tudo. as pessoas que recebem diagnóstico tardio, as pessoas que não fazem ideia de como receber diagnóstico tardio, são pessoas cheias de potência que não estão tendo o direito de explorar suas potências. Às vezes isso está trazendo até algum trauma, alguma limitação comportamental, porque a orientação apropriada não foi dada no momento certo. Sim. É interessante essa fala da Juliana, doutora. Eu gostaria de saber muito também. Eu descobri meu TDAH com 40 anos. E foi uma coisa muito boa, né? Porque a gente começa a entender tudo, alivia, você sai um sentimento de culpa. Né? Ah, então era isso que acontecia naquilo. Mas eu tenho uma coisa boa que aconteceu na minha vida, foi a ciência. Durante a minha graduação, eu encontrei iniciação científica. Aquilo ali foi o divisor de águas para mim. E eu sempre falei, eu quero virar um cientista, eu quero publicar, quero ter um grupo de pesquisa. E hoje eu alcancei tudo isso. Mas a gente tem que saber das nossas fraquezas, né? Sim. E hoje eu consigo montar a equipe de posse dessas fraquezas, né? A gente tem pessoas extremamente de visão de planejamento. Tem uma secretária também assim, sensacional na forma de conduta de auxílio que ela tem em relação às metas. Então a gente monta o time isso. Mas como é que é para isso, para um empreendedor, para qualquer pessoa que descobre tardiamente? Porque às vezes já perdeu tantas oportunidades. A vida é oportunidade. Sim. Como é que você vê com a sua experiência daquele que descobre mais cedo e o que descobre mais tarde? Como é que isso afeta a carreira no futuro? Essa história como a sua, eu acho que está muito frequente. Assim, eu atendo crianças, mas é muito frequente. Eu fiz o diagnóstico na criança, a gente fechou o diagnóstico, aí vem o pai ou a mãe. Mas eu sou igualzinho. Eu falei, então vamos olhar você, vamos fazer a sua avaliação. E já teve, de autismo já teve uma vez, veio a mãe e a filha, as duas com avaliação no mesmo dia, as duas fechando. Né? TDAH, então assim, isso tem sido muito comum, porque eu acho que antigamente a gente não fazia muitos diagnósticos. Eu penso que o meu irmão era um TDAH, né? Eu tenho 2 filhos com TDAH, eu penso que o meu irmão, eu falo ela porque ele já faleceu, mas ele a vida inteira ficou batendo cabeça. Né? Onde ele se encontrou foi quando meu pai conseguiu direcionar ele para a vida militar,
E aí era tudo certinho, rigor, tinha isso. tudo certinho, e aí ele conseguia seguir aquilo certinho, porque se deixasse para ele fazer, ele não conseguia sentar, estudar e tudo, ele tinha muita dificuldade. E eu sempre falei para ele, você é muito mais inteligente do que eu, mas aqui eu fico o dia inteiro estudando, você senta 5 minutos. Então, assim, quantas oportunidades na vida ele perdeu porque eu não conseguia ficar sentado estudando. Né? Então, meu irmão é um que eu vejo assim, olho, graças a Deus teve um pai que soube assim, ó, essa filha, isso aqui é legal para ela, esse filho, ele vai ser feliz aqui, e ele conseguiu direcionar a gente, mas nem todo mundo tem, né? Eu digo, meu pai tem uma visão dos filhos que eu vi poucas pessoas terem, né? Então, acaba que, assim, os relatos do TDAH para a vida adulta, né, sem tratamento, tem uma relação maior de abandono de emprego mesmo, de ficar trocando de emprego, abandonar curso, até coisas até físicas mesmo, maior número de acidentes de trânsito, maior número de idas a pronto-socorro. Número de multas. Maior número de multas. Tem assim, umas estatísticas bem curiosas e que, como eu tenho um filho pequeno de 11 anos, que é um TDAH muito grave, que é o Arthur, o outro é bem mais leve, mas ele me preocupa bem mais, eu fico olhando, eu preciso dar todo... Aí é aquela coisa, o diagnóstico tardio, ou meu filho Arthur que tem diagnóstico desde pequeno. Né? Que eu olho para ele e o que eu estou pensando? Eu preciso dar um repertório para ele na vida para que ele use toda essa coisa maravilhosa que você falou. Ele é extremamente criativo. Ele tem... Outra coisa que eu vejo muito, tem um coração, ele é generoso. Sim. Ele olha para o outro, ele é empático, ele olha para o outro, ele sente a dor das pessoas. É tão lindo de ver isso nele. Muito lindo. E é uma habilidade emocional de futuro, né? Sim. Essa empatia, tá colaboração. Faltando muito, né? Tá faltando. Hoje as pessoas, né? Antigamente falavam que já se demitia, né, pelas soft skills, mas não é, né? Nem entra mais por causa dessas habilidades emocionais hoje no emprego, né? E a gente sabe o quanto você tem uma pessoa, ela é muito boa no que ela faz, nas hard skills, mas quando chega na soft, ela quebra um setor inteiro. Pois é, e destrói tudo, né? Tudo que você constrói, a pessoa... Isso aí. Então, eu olho muito assim para o meu filho e eu vejo o quanto que ele já evoluiu, porque ele, né, ele além de estar... Ele usa medicação de uns tempos para cá e faz terapia, né? E com as terapias também, quanto que ele já evoluiu e o quanto hoje ele consegue me dizer. Ele fala, mãe, eu não consigo isso que você está me pedindo. Eu não consigo. Me ajuda. Antes ele ficava, não quero, não vou. Né? A luta. Ele é aquela coisa. Hoje ele já se entende, ele sabe até onde ele vai, ele consegue entender. Eu não estou conseguindo, mãe. Me ajuda, né? E eu creio que, assim, com o passar dos anos e tudo, ele vai conseguindo cada vez mais, para que seja esse adulto que eu falei, um adulto que consegue não tomar decisões impulsivas e tudo, porque ele veio a vida inteira cuidando, a vida inteira tratando, né? Então faz muita diferença, né? Um diagnóstico tardio para um diagnóstico precoce em que eu vim, né? Tratando, cuidando, né? Eu fico de olho no Arthur o tempo inteiro, eu estou sempre cultivando. A autoestima dele é ruim, e isso não é raro, né? Nos pacientes com TDAH, então ele tem uma autoestima meio balançada, então eu estou sempre cuidando dessa autoestima dele, mostrando as coisas maravilhosas que ele tem. Né? E às vezes num adulto veio a vida toda, né? Porta fechou, bateu ali, a autoestima já está, né, alterada, tudo. Então um diagnóstico tardio traz prejuízos, né? Mas eu vejo assim sempre com esperança, né? Eu converso com os pais tanto para o autismo como para o TDAH, um diagnóstico mesmo que tardio é sempre uma sensação de alívio. É sempre uma sensação assim, gente, é isso, era isso que estava... Agora eu entendi. Agora eu entendi. Por que eu funciono assim, E eu acho que dali para frente, eu sempre falo para os pacientes, daqui de hoje, que a gente fechou o diagnóstico para frente, você só pode melhorar. Porque você está se entendendo melhor, você sabe as suas qualidades, as suas limitações, e a gente vai procurar te ajudar no que você precisa de ajuda. E o que você tem de maravilhoso, porque você tem uma coisa que outras pessoas não têm, é seu, e você não vai abrir mão disso. Né? Então, o diagnóstico é libertador. Né? É libertador. Agora, você falou uma palavra que eu acho que é muito importante de tudo que a gente está falando aqui, é a questão da impulsividade, né? A gente vê muita gente de startup muito adulto, que abraça muito a startup por causa dessa impulsividade. Você vê a coisa fluindo, dando certo, capta o recurso, depois essa impulsividade de atropelar os passos, não tem uma visão estratégica, planejada
chega mais à frente, algo que poderia dar muito bem. Às vezes ele desiste, porque errou, a outro vai lá, pega aquele negócio já formatado e faz ter o sucesso. Né? E então, aí vai conseguir elaborar dali para frente. Dali para frente. Você falou dessa questão do diagnóstico tardio, doutora. Você meio que narrou a minha vida familiar, né? A gente passou por alguns médicos até conseguir fechar o diagnóstico do meu filho. E nessas idas a médicos, foram 4 neuropediatras. Você está aí para dizer, né? Vocês fazem uma leitura muito grande da realidade dos pais, perguntam de infância, perguntam da gestação, e na hora de fazer as perguntas para o meu marido, e aí foram 4 vezes, 4 médicos. Pai, você podia dar um pulinho no neurologista, né? Dá um pulinho no neurologista, e no pulinho no neurologista tem TDAH. Meu marido recebeu o diagnóstico com 42. E eu costumo brincar que eu falo assim, eu sou mãe de autista, esposa de TDAH, e eu devo ter alguma coisa também, só não deu tempo de diagnosticar ainda não. Não consegui diagnosticar ainda não. Mas outra coisa que eu percebo também observando eles dois, como existem comportamentos que a gente aprende quando a gente observa esses comportamentos, né? Supondo que eu não tenha nada, porque eu não investiguei, né? Como são comportamentos que, quando você para perceber, para analisar essa riqueza e essa questão do coração bom, meu marido também tem um coração assim que é lindo, e eu imagino, meu filho é pequenininho, mas eu tenho a sensação de que o Heitor vai tá nesse caminho também, percebo isso também, e parece que é algo que é natural, assim, sei lá, igual respirar, né? E para outras pessoas não funciona dessa forma, né? A leitura não é essa, é necessário um esforço muito grande, às vezes é um comportamento, essa empatia tão assim inerente, que às vezes as pessoas elas tentam praticar esse comportamento que não é inerente, como no caso deles, e não sai assim de um jeito muito legal, né? Então eu acho que é uma situação bacana para que as pessoas que não se encontram no universo neurodiverso, que não fazem parte, não são pessoas com nenhum transtorno, não convivem com alguém com transtorno, que elas entendam que é extremamente importante que a gente enxergue isso como oportunidade para evoluir, não como limitação. Me incomoda muito utilizar o termo deficiência, né? Porque aí, quando a gente usa esse termo, a gente fecha essas pessoas no quadradinho da deficiência. Existem questões características que podem causar impactos sociais e comportamentais, com certeza. Isso tem que ser analisado, isso tem que ser respeitado. Mas quando a gente deixa de colocar as pessoas nessa caixinha, a gente consegue enxergar o quanto que elas podem ajudar a sociedade a evoluir. Porque uma pessoa neurodivergente, quando ela é exposta a um contexto e você pede que ela apresente uma solução para aquele contexto, ela vai ter um raciocínio completamente diferente do raciocínio da pessoa típica. Sim. E aqueles 2 raciocínios combinados, eles podem trazer uma solução fantástica para aquele contexto. Então, quando a gente pensa que é uma oportunidade de evoluir, além da gente tá cumprindo o nosso papel social, a gente também está permitindo que a sociedade se torne um lugar cada vez melhor. Mas tem uma bastante interessante que a Juliana está falando, vou complementar de um outro lado também, a questão do filtro, né? Porque se o ambiente de trabalho não entende, né, o neurodivergente tem muito aquela coisa da verdade, né? Dos valores. E se você obrigar o neurodivergente a fazer uma coisa errada, ele não vai fazer. É aí que a gente diz, às vezes, o filtro desce na forma que fala. E muitas vezes, doutor, são mal interpreendidos, né? São super pessoas, literais. Isso é normal, isso mesmo. Principalmente aí já mais para as pessoas dentro do espectro do autismo, né? Eles têm uma certa rigidez cognitiva. Então, o que é certo. É certo. Né? O que é certo é dessa forma. Então, eu não posso quebrar essa regra, eu não posso... Eu tenho até um adolescente que eles tiveram que trocar ele de setor. Ele estava estagiando, né? Coisa de direito.
E aí pediam para ele fazer uma outra coisa que não era função, que não era, ele não estava conseguindo. Porque a função dele é essa, o que era certo para ele era fazer isso. Então, algumas vezes acontece essa coisa meio literal, meio rígida. Não tem né? nada de errado, né? De maneira nenhuma, é a maneira como ele funciona, né? E eu acho que, claro, que se for uma coisa que traz prejuízo, se for uma rigidez tão grande que não me permita, que me traz sofrimento, né? Eu tenho algumas crianças que são tão rígidas, fazer um trabalho escolar é difícil. Porque ele acha que tem que ser feito dessa forma, e aí o coleguinha faz diferente, e aí desandou. Né? Então, essas coisas a gente pode ir melhorando, a gente pode sempre evoluir. Né? Mas isso também tem que ser visto como uma qualidade. Uma pessoa que é íntegra, que, né, que vai fazer aquilo da maneira que é correta, que é certa de fazer, né? Tem uma mãe lá que falava, o marido dela é autista, ela fala assim, eu não me preocupo com nada, ele é assim bonitão e tal, eu não me preocupo com nada, porque ele morre, mas ele não me trai, porque ele tem um senso do que é certo, e olha, ele pode fazer o que quiser com ele nunca vai fazer, porque ele tem, assim, isso não cabe para ele, né? Ele é tão certo, tão correto em tudo que ele faz, né? E é uma pessoa maravilhosa, sensacional. Agora a gente está caminhando para encerrar o podcast. Eu queria fazer 2 últimas perguntas para você, doutora. É possível a gente modular a liberação de dopamina para que a pessoa possa permanecer sempre motivada? E existe algum perigo com o excesso da dopamina? Sobre essa questão da motivação, eu acho que dentro do empreendedorismo é interessante você, assim, de um ponto de vista prático, você conseguir traçar metas menores, mais curtas, para que você tenha recompensas que não sejam só o conseguir aquele alvo lá da frente que eu estava planejando. Então, eu tenho que ter metas curtas para poder, não, eu consegui isso aqui. Aí minha dopamina vai lá em cima. Celebrar os pequenos resultados ao longo do processo, da jornada. Exatamente. As pequenas vitórias te mantêm motivado. Então, se eu estou sempre sendo muito exigente, eu estou sempre pensando naquilo muito grande lá na frente, eu não vou conseguir manter essa motivação até lá na frente. Então, metas mais curtas, e eu consegui isso aqui, vamos embora, vamos continuar. E aí eu consigo manter essa motivação, consigo manter a dopamina lá em cima, eu consigo manter focado. E a outra coisa é trabalhar também toda essa parte emocional, né? A impulsividade, tudo isso, para que eu consiga manter o meu foco, consiga, né, para conseguir chegar onde eu planejei com a minha empresa, para onde eu planejei, né, que eu ia fazer com o meu negócio, né? Você falou em terapias para essa questão? O quê? Dessa impulsividade, a organização. Sim. A gente tem como treinar essas habilidades. Pode ser com uma psicóloga mesmo, comportamental, uma neuropsicóloga, até foco, essas habilidades, planejamento, organização, essas habilidades cognitivas, que é planejamento, organização, memória de curto prazo, que costuma às vezes falhar um pouco, atenção, eu consigo habilitar. A gente fala habilitar porque, né, veio, né, com mais dificuldade. Eu consigo treinar isso tudo para que isso melhore ao longo do tempo. E eu consigo trabalhar também essa impulsividade, fazer enxergar as consequências, ter, né, Isso hoje eu vejo no meu filho Arthur, depois de alguns anos de terapia. Ele consegue, nem sempre, mas boa parte das vezes, dar aquela paradinha para pensar naquilo que ele está fazendo e falar, não, peraí, não é uma boa isso aqui, vamos voltar. Então, eu consigo com a terapia melhorar isso bastante, né? E em alguns casos vai ser necessário até a medicação. A medicação melhora, planejamento, organização, todas essas funções e até essas estatísticas. Os pacientes tratados, você falou até de quem teve diagnóstico mais cedo, os pacientes que foram tratados ao longo da vida têm menos ida ao pronto-socorro por acidente de trânsito, envolvimento com a lei, tudo isso é menor nas pessoas que foram tratadas ao longo da vida, né? Então, tem como tratar sim. Né? E sobre os riscos do excesso de dopamina é isso, é você ficar buscando um prazer mais imediato, buscando, né, na verdade, a recompensa antes da hora, antes de ter, e você acabar se perdendo do seu caminho.
né? Você não planejou que ia fazer isso, isso e isso. Ah, não, mas aí tá demorando muito, eu vou tomar esse atalho aqui, porque isso aqui vai resolver mais rápido, e às vezes você vai dar com burro na água, né? Então, é esse o perigo, essa impulsividade, é sempre a definição, fazer sem pensar. Então, eu não posso cair nessa armadilha, eu tenho que sempre pensar tudo que eu vou fazer. E eu sou uma pessoa que era extremamente impulsiva. Eu acho engraçado que, assim, na minha vida, eu jovem, eu era extremamente impulsiva. E aí, ao longo da vida, ao longo dos anos, e na profissão, e atendendo, eu fui ficando extremamente cautelosa com as coisas. Hoje eu consigo pensar muito o que eu vou fazer, como eu vou fazer, e acho que hoje isso facilitou bastante o dia a dia, facilitou bastante a vida. Não cair nessa armadilha de sair fazendo recompensa, 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 porque a vida não é assim, né? A gente tem que planejar e fazer o trabalho para poder chegar lá na recompensa. E aí a dopamina está aí para ajudar. Doutora, fazer uma última pergunta para você. Em relação a essa questão do diagnóstico tardio, a pessoa está ouvindo o que a gente está falando e ela está percebendo que tem uma característica ou outra que ela se identifica. O que ela faz para ela conseguir esse diagnóstico? Que profissional ela procura? Em que situação ela procura? Eu acho bem importante essa pergunta, porque as pessoas estão falando... Uma amiga chegou para mim e falou assim, eu fiz um teste de autismo aqui no Instagram e deu que eu sou autista. Eu falei, olha só, você toma vergonha nessa cara e vai procurar, né? Então, assim, eu acho que tem que procurar um profissional capacitado, porque nem todo neurologista, nem todo psiquiatra vai ter experiência, né, com esses transtornos. São transtornos de neurodesenvolvimento, né? Então, um profissional capacitado. Pode ser um neurologista, um psiquiatra... E eu gosto muito, dentro da avaliação, para fechar o diagnóstico de adulto, porque eu acho que traz muito conhecimento sobre como você funciona, é fazer a avaliação neuropsicológica. Eu gosto muito dessa avaliação. Você entende bem como você funciona, como, né, as suas habilidades cognitivas, emocionais, eu acho que sempre ajuda também. Mas procurar um neurologista, um psiquiatra que sejam capacitados, né, que tenham experiência com transtornos de neurodesenvolvimento. Legal. Então, estamos encerrando mais um IBFcast. Nós esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu gostaria de agradecer a doutora Karenina pela presença. Eu que agradeço. Agradeço o Alessandro. Obrigado. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de curtir o conteúdo e sigam o IBF nas redes sociais e até o próximo IBFcast. Tchau, tchau. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Daluz, Risque e Nemer Advogados Associados, FOCAP Business School, categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Terca, Zília Armazéns Gerais, Time Now, Apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação, FOCAP Solutions, Rede Tribuna, Rede Vitória, Rede Capixaba de Comunicação.